Olá, meus queridos, meus ouvintes que dominicalmente me ouvem aqui, falando desta cátedra sagrada, deste púlpito, trazendo mensagens bíblicas. E a minha oração aqui, você possa, ao ouvir isso aqui, sair mais consolado, mais confortado e mais estimulado para viver a sua vida aqui na terra, mas olhando para a sua vida lá no céu. Vamos abrir a Bíblia, como sempre fazemos, no Evangelho de João, capítulo 10. É um texto muito conhecido que fala de Jesus, o bom pastor. Esse texto que eu vou ler tem tudo a ver com a pregação que eu vou fazer, então preste atenção. Jesus disse: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe para outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é que é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido de que lhes falara. Jesus, porém, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou o bom pastor. Eu é que abro as portas para as ovelhas. Todos quantos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Sairá, achará pastagem. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não lhes pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Esse texto é um texto consolador. Jesus se compara como uma antiga profissão de Israel, desde os tempos do Egito. Quando os hebreus entraram para a terra do Egito, entraram para uma terra chamada Gósen, uma terra onde se criava gado. Dali para frente criou-se uma tradição tremenda entre a tribo hebreia de criar ovelhas, criar gados, como só é acontecer até hoje com os povos do mundo árabe. Então Jesus propõe esta parábola, trazendo à memória dos hebreus quem era aquele pastor, e agora ele é o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Muito bacana isso. Vamos orar. Pai, obrigado por esta noite, por esse tempo de aprendizado, por esse tempo de crescimento, por esse tempo de meditação, por esse tempo de amadurecimento, Senhor, na história e na vida espiritual. Pedimos-te, Deus, que teu Espírito fale no nosso coração e que possamos aprender um pouco mais sobre o glorioso, o maravilhoso Jesus. Que teu Espírito, Deus, possa iluminar a nossa mente e o teu Espírito possa fazer ferver o nosso coração, enquanto ouvirmos, enquanto cantarmos, enquanto a tua palavra for exposta. Pedimos-te assim, Pai, em nome do teu Filho Jesus, nos dê energia e força para a semana que se adentra, e que possamos, ó Deus, vivê-la na plenitude da tua graça, na certeza de que estamos em Cristo Jesus, por quem oramos. Amém. Muito bem, gente, nós já oramos e já lemos a palavra de Deus. Agora nós vamos cantar. É um momento em que a igreja se abre com os corações para louvar ao Senhor. É um momento muito diferente para a vida da igreja, e as pessoas chegam, cantam, adoram, se abraçam. Diferente porque agora não podemos fazer isso por razões óbvias, não é? Então, mas vamos fazer assim mesmo. Leia, acompanhe embaixo aí. Vamos cantar, vamos estar unidos, não num lugar, mas num só Espírito, tá bom? Então vamos adorar ao Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vamos lá, vamos cantar. Vamos
Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida em um dia especial, trocou meu coração por um outro sem igual. E esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida em um dia especial, trocou meu coração por um outro sem igual. E esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Espírito de Deus, Espírito de amor, nosso Deus consolador. Espírito do Pai, que nos traz graça e paz, revelando o perdão. Preciso de ti, ó Espírito de Deus, vem trazer libertação, vem sarar todo o meu ser. Enche-me de ti, ó Espírito de Deus, força pra continuar e as promessas alcançar. Santo Espírito, Santo Espírito, vem mudar meu viver, restaurando o meu ser, derramando a tua unção. Preciso de ti, ó Espírito de Deus, vem trazer libertação, vem sarar todo o meu ser. Enche-me de ti, ó Espírito de Deus, força pra continuar e as promessas alcançar. Santo Espírito, Santo Espírito, vem mudar meu viver, restaurando o meu ser, derramando a tua unção. Vem mudar meu viver,
restaurando o meu ser, derramando a tua unção. Olá, gente, vocês que estão participando do culto conosco, quero trazer uma palavrinha para vocês sobre o nosso sistema de arrecadação. Só os membros da nossa igreja é que participam desta hora. Se um dia você que é visitante vir aqui em nossa igreja, você não vai participar desta hora, sinto muito. Se você quiser participar, deve se tornar membro da igreja para saber como nós recebemos, como nós administramos os nossos bens. Claro que precisamos de dinheiro, ar-condicionado, secretaria, departamento, as pessoas que trabalham conosco, pastor, todos nós precisamos. E muitos irmãos têm sido fiéis à igreja, mesmo não se reunindo aqui fisicamente, têm sido fiéis à igreja. Mas percebemos que alguns irmãos gostam de dar dízimos ou ofertas na igreja. É a mesma coisa que se você der no banco ou então ligar para a secretaria da igreja. Então você é bem-vindo. Você que ainda não fez isso e que por alguma razão se sente constrangido em fazê-lo, pode ligar para a secretaria da igreja, algum presbítero, algum diácono, ele chegará até você. Mas faça isso, porque é um privilégio que Deus tem dado a gente, através desse dinheiro, servir a comunidade de Jaú. Deus te abençoe. Um bom culto. Então, gente, nós já cantamos, já oramos, lemos a palavra. Vocês já ouviram o recado da igreja, como nós fazemos as nossas arrecadações, como nós ajudamos as pessoas que estão carentes da periferia. A nossa igreja praticamente não há ninguém que precisa de tanta ajuda, mas nós queremos estender o nosso braço também para a cidade. Nós não somos uma igreja só para a igreja, somos uma igreja para a cidade. E vocês já ouviram como a gente faz com as nossas arrecadações, e que Deus possa te abençoar. Eu desafio você a participar, você presbiteriano, desta grande obra aqui na cidade de Jaú. Então vamos ler a Escritura Sagrada para a nossa meditação. Quero ler 2 versículos apenas do Salmo 23. Vocês conhecem tanto esse Salmo, e talvez a grande maioria sabem-no até de cor. Diz assim o Salmo 23, versículos 1 e 2. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Olha, eu tenho ouvido muitos especialistas, pastores que trabalham no mundo do aconselhamento, psicanalistas, dos quais eu faço parte, que a pandemia tem trazido efeitos devastadores na emoção das pessoas. Estão aquarteladas, estão estaqueadas no seu chão e não podem sair, e muitas delas se desesperam, e o índice de suicídio tem aumentado muito. O interesse então de se falar sobre esse assunto tem aumentado muito mais, dada a penúria pela qual o mundo passa, o sofrimento pelo qual o mundo passa. Agora, dizem os especialistas que não somente agora na pandemia, os efeitos da pandemia na vida emocional das pessoas ainda vão surgir em grande escala, em grande intensidade, a partir do término da pandemia, porque são os efeitos colaterais que a pandemia traz para a humanidade. Apesar do sofrimento físico pelo qual nós estamos passando, pela perda de muitos amigos. Essa semana mesmo eu perdi um irmão. Então as coisas têm acontecido assim de uma forma muito acelerada, de uma velocidade vertiginosa. Mas os especialistas dizem que o pós-pandemia, emocionalmente, psicologicamente, será muito pior ainda do que estamos vivendo agora. Por isso é que é importante a gente ouvir falar desse salmo extraordinário da palavra de Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, esse salmo está tratando das mais profundas carências do homem pandêmico e pós-pandêmico, das carências mais profundas do homem na pandemia e o que poderá acontecer também. Então, esta pregação de hoje não é só um remédio, mas também, por outro lado, ele funciona como uma profilaxia, como um anteparo para o sofrimento futuro que talvez você possa vir.
Então, esse salmo, esses 2 versículos, tratam da solução para as profundas carências do homem moderno e pós-moderno. A primeira coisa que o primeiro campo, ângulo da profundidade da alma humana, que esse salmo fala de alma para alma, o campo mais profundo que ele tange, que ele toca da alma humana, é como encontrar descanso. Olha o que o salmista diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Para uma ovelha, repousar era tudo, depois de uma longa caminhada pelo deserto para encontrar um lugar de descanso. Para a ovelha era importante saber que ela estava andando no deserto, que ela estava caminhando no deserto, seguindo um pastor, mas ela encontraria um lugar de descanso. Esse salmo nos convida para descansarmos em pastos verdejantes. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 10, diz que ele chama as ovelhas e ele conduz as ovelhas para fora. Então, como essa ovelha do Salmo 23, Jesus se apresenta como o pastor desse salmo. Ele que conduz a ovelha, ele que sabe o lugar onde tem pastos verdejantes e água de descanso. Olha, parece até contrastante e paradoxal, e às vezes o é, que nós podemos encontrar no lugar de pastagem é para pastar, no lugar de descanso é para descansar. Então, Jesus se coloca aqui como aquele braço seguro, onde você vai encontrar descanso, onde você vai encontrar repouso. Porque essa ovelha, quando estava deitada naquele lugar que o pastor achou, era um lugar com gramíneas verdes, um lugar onde tinha um oásis tranquilo, e quem achou aquele lugar foi o pastor. O pastor estava ali com ela deitada numa grama verde, descansando e se alimentando. Na verdade, o que esse texto está dizendo é que os braços de Jesus, nos braços de Jesus é que está o nosso eterno descanso. É se alimentando com Cristo, é que temos o alimento verdadeiro. Nós podemos encontrar um alimento que alimenta o nosso físico, mas que alimenta a nossa alma, não. A água que faz dessedentar a sede da nossa alma, não. É só Ele. Ele é que é a pastagem verdejante. É Ele que é a água tranquila. É só Ele que pode fazer isso com o nosso coração. Às vezes nós encontramos muitas dificuldades para dormir, para descansar. Eu mesmo estou passando por uma fase de estresse muito grande, à beira de um burnout, porque preso dentro de casa, trabalhando, pregando, aconselhando, orando o tempo inteiro. A gente sente num outro lugar estranho. A exigência que a pandemia nos traz é diferente da exigência que vivíamos até então. Para falar para vocês nesta hora, nesse momento em que eu estou falando para uma igreja vazia, é um desgaste tremendo. Mas nós temos que ir a Jesus. Lá nós vamos encontrar um braço forte dizendo: aqui, Cícero, você pode deitar, aqui você vai encontrar descanso para a sua alma. De mim você pode se alimentar, porque esse alimento que eu te dou mata a fome do seu espírito, a fome do seu ser. Por isso que esse salmo é a solução por esse momento, porque nós encontramos o descanso. A alma cansada, a alma atribulada, que toma os seus remédios que são importantes, mas para descansar, e que não encontra aquele descanso mais profundo e existencial. As férias que você usa para descansar o seu corpo, às vezes a empresa te deu um período e você vai e descansa, mas não chega lá onde está o buraco, onde está a angústia, onde está o grito, onde está o lamento, onde está o desespero. É só quando a gente vai aos braços de Jesus é que a gente encontra verdadeiro descanso. O salmista diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Quando essa ovelha está assentada, deitada naquele pasto verde, com Jesus ao seu lado, com aquela água tranquila, ela não tem medo. A ovelha é um animal muito indefeso. Ela enxerga o máximo 8 metros à sua frente. Ela não enxerga muito bem. Então, para ela ficar segura, ela tem que ficar olhando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá o tempo inteiro, porque de repente, não menos que de repente, pode aparecer um lobo e um leão, e pode dispersar o rebanho e matar as ovelhas. Quando essa ovelha está
ali naquele pasto verdejante, naquela água tranquila, ela não precisa ficar exasperada, ela não fica olhar para lá e para cá, ela não precisa disso, porque está o seu guarda ali com ela. Ele mesmo diz nesse salmo: ainda que eu ande, a ovelha diz, pelos vales da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Se no vale da sombra da morte, ela tem segurança em Jesus. Imagina quando ele está assentado, cuidando do seu rebanho, cuidando daquela ovelha. Então, nesse tempo de crise, descanse, tire a sua ansiosidade, tire a sua ansiedade, tire a pressão da sua alma e encontre descanso nos braços de Jesus. Ele diz: vinde a mim, que estáis cansados, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em tempos de pandemia e pós-pandemia, você pode encontrar descanso em Jesus, o nosso supremo pastor. Então, ele pode cuidar dessas carências mais profundas da nossa alma. Então, precisamos muito mais do que um descanso físico ou um descanso químico, que precisamos também, mas muito mais do que isso, aquilo que vai lá no fundo, nós precisamos de encontrar descanso em Cristo. O Salmo 132 faz uma figura muito legal, que aquele que confia em Jesus Cristo, aquele que descansa nos braços de Jesus, ele é como aquela criança desmamada. Sabe aquela criança desmamada que acumulou energia e corre o tempo inteiro, corre, e depois que ela está cansada, ela corre para o colo da mãe? O salmista fala isso. Abra a Bíblia no Salmo 132 e olha lá, que coisa extraordinária, lindo aquilo. Como uma criança desmamada, eu fiz aquietar a minha alma. Essa ovelha, assim como uma criança desmamada que corre desesperada e depois fica cansada e vai descansar nos braços da mãe, essa ovelha encontrou descanso nos braços de Jesus. Por isso é que ele convidava com tanta assertividade: vinde a mim, descanse em mim, descanse nos meus braços. Aqui você vai encontrar a resposta para as carências mais profundas da sua alma, que é a ansiedade que te corrói, a ansiedade que te joga na cama, que não deixa dormir, que não te dá sossego. É essa ansiedade que desespera o homem pandêmico desta época. Então, só em Jesus nós podemos encontrar. Então Jesus nos chama, dizendo: vinde a mim. Estamos falando sobre necessidades, as carências, as demandas mais agudas, mais existenciais, mais espirituais, eternas mesmas do ser humano. Falamos então sobre o descanso em Jesus. Quando os discípulos estavam no mar, Jesus estava descansando, Jesus estava dormindo, e eles disseram: Senhor, não se te dá que morramos? Você não está vendo que nós vamos morrer? E Jesus então levanta e acalma o mar. Como aquele mar poderia afogar ou afundar aquele navio, sendo que Jesus estava deitado ali? Nós precisamos de confiar que, mesmo parecendo Jesus inerte, mesmo ele parecendo dormindo, ele está ali. Você pode descansar no braço dele, ele não vai te decepcionar. Onda nenhuma, pandemia nenhuma, nada vai te engolir, porque ele é o pastor. A ovelha do Salmo 23 encontrou descanso, numa pastagem verdejante, numa água tranquila, e o pastor olhando, velando, cuidando pela sua vida. Que salmo maravilhoso, que lição maravilhosa esta ovelha de Jesus está nos dando, que nós podemos descansar nos braços de Jesus, que podemos deitar em pastos verdejantes e tomar águas tranquilas. Ao falar em carências e necessidades humanas, precisamos então descansar nos braços de Jesus. Outra coisa que ele diz aqui, o versículo 3: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Guia-me. Eu não preciso só descanso, eu preciso saber para onde nós estamos indo. Como dizia aquele livro famoso, Quo Vadis, para onde vais? Eu percebo que o mundo de hoje está muito perturbado por causa da ignorância. Os cientistas não sabem muito bem onde vai parar essa infecção.
onde essa doença vai parar, e mais, para onde ela vai nos levar. Os pais não sabem como trabalhar com os filhos dentro de casa, desesperados, angustiados, alguns deles à raia da loucura, da psicose. Marido e mulher não se viam tantas vezes, tanto tempo, e como que faz com isso? O executivo não sai mais cedo, pega o seu carro e vai para a empresa. O empregado não tem que trabalhar home, dentro de casa, o tempo inteiro. E o mundo está diferente. Se a família está diferente, os filhos, os pais, os casamentos, a angústia dos profissionais, professores não sabem nem como se virar na frente do computador, coisas dificílimas, centenas e centenas de crianças que não têm um computador para assistir às aulas. Então estamos vivendo num mundo que rapidamente, drasticamente mudou. Nós não sabemos para onde isso vai nos levar. Essa é a angústia, esse é o desespero, essa é a sofreguidão, esse é o descaminho da humanidade. Nós não sabemos o que fazer, nem professores, nem cientistas, nem pastores, nem padres, nem filósofos, nós não sabemos para onde nós estamos indo. Até antes da pandemia, alguns davam um norte econômico para o mundo, alguns falavam o norte da família. Hoje não sabemos nem que rumo dar, nem começar a desenhar um caminho, um mapa. Nós não sabemos onde isso vai dar, porque a humanidade está sem saber para onde ir. Mas a ovelha diz, ela diz com toda convicção: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Assim como aquele pastor olhava e velava pela ovelha, aqui no caminho, a Bíblia diz que ele tem amor pelo seu nome. Olha, isso não é brincadeira não. Quando esse texto está falando sobre isso, o nome de Jesus está sobre você. Ele que afiançou o caminho, ele que abriu o caminho, é ele que anda no caminho como pastor, anda conosco nos caminhos da nossa vida, mesmo que sejam ignotos, desconhecidos. Jesus conhece, Jesus sabe, ele caminha conosco. Ele diz: guia-me pelas veredas da justiça. A palavra justiça aqui significa retidão. Se nós andarmos com Jesus, mesmo que se nos pareça caminhos difíceis, complicados, cheios de curva, mas serão caminhos retos, caminhos da retidão, caminhos da nova moral, de uma ética cristã e verdadeira. Essa ovelha dizia: guia-me pelas veredas da justiça. Se o mundo não sabe para onde ir, se a ciência não sabe para onde ir, se os psicólogos não sabem para onde ir, se os médicos não sabem para onde ir, se os psicanalistas não sabem para onde ir, se os pedagogos não sabem para onde ir, a ovelha de Jesus sabe. Ele me guiará pelo caminho da justiça. Fantástico a convicção indestrutível, inarredável que esta ovelha tinha no seu pastor. Nesse tempo de carência profunda, esse tempo de pandemia e pós-pandemia, de carências agudas que estamos vivendo e que também se nos virão no futuro, nós precisamos de encontrar um rumo para a nossa existência. A bússola que dirige o nosso caminho são as pegadas de Jesus. Para onde o mundo tem ido? Estamos confinados, estamos angustiados, estamos perdidos, mas Jesus chama: vinde a mim. Aquele que quiser ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, siga-me. Seguir quem é Cristo, Ele, eu sou o caminho, diz Ele, a verdade e a vida. Andando com Jesus, a gente nunca está sozinho. Andando com Jesus, a gente nunca se perde. Não há lugar desconhecido para nós, porque não há lugar desconhecido para o pastor. A ovelha a que se refere esse salmo não conhecia aquela grama verde, não conhecia aquela água tranquila, mas Jesus conhecia, e ela tinha certeza que iria acompanhá-lo até aquele lugar seguro. Para onde você está indo? Em última instância, para onde você vai? Covardes. Certamente que Jesus diz, a ovelha diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome.
Ele vai chegar lá com você, não tenha dúvida. Jesus disse para os seus discípulos: não temais, ó pequeno rebanho, falando para aqueles 12 homens, não temais, ó pequeno rebanho, porque aprove ao Pai e a mim revelar o seu reino. Jesus revelou o que havia de maior riqueza em Cristo. Você sabe para onde vai? Esta ovelha sabia? Olha o que ele diz, aqui terminando o seu salmo: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Não vai haver um dia em que Jesus não estará caminhando com você. Por isso é que a ovelha estava tão segura, tão firme em dizer: guia-me pelas veredas da justiça. Não tem erro. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. É lá que eu vou parar. Sei por onde estou andando por aqui, enquanto estou peregrinando nesse mundo. Sei disso, eu estou com Ele. Mas vou morar na casa do meu Pai, porque lá é o destino final da minha vida. A destinação histórica, espiritual da minha vida não é neste mundo, é no redil eterno do meu Pai. É só assim é que o homem pandêmico e pós-pandêmico poderá descansar e poderá caminhar seguro na presença do Senhor. Vou repetir: Ele vai chegar lá com você. Confie nele. Ele conhece esses caminhos tortuosos, sinuosos da existência humana. Não tenha dúvida, coloque-se na mão de Jesus, coloque-se diante dele. Eu posso garantir, Ele vai chegar lá com você. Que Deus te abençoe e que a gente possa realmente descansar no Senhor e olhar para frente do caminho que Ele está caminhando e trilhar pós Ele e chegarmos na bondade e a misericórdia do Senhor, que é o lar eterno. Amém. Deus te abençoe, te traga graça durante esta semana. Vamos orar? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a presença poderosa, iluminadora do Espírito, estejam com vocês, meus amigos e irmãos em Cristo, e com todo o rebanho do Senhor Jesus, espalhado sobre a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Bom, gente, foi bom falar com vocês, foi legal a gente poder trocar essas ideias e falar essas palavras profundas a respeito do bom pastor que é Jesus. Até lá, gente, vejo vocês domingo que vem com a graça de Jesus.